Graça e paz, amados. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. O tema do sermão de hoje é a eternidade de Deus. Vivemos hoje na dispensação da graça de Cristo, desde o nascimento de Cristo Jesus, a encarnação do Verbo e a edificação da igreja. Em João capítulo 1, versículo 14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Porém, somos plenamente motivados pela expectativa que temos de encontrar-nos com o Senhor de nossas vidas, nosso Redentor e Salvador. Para os heróis da fé que conviveram com Jesus durante seu ministério galileu, será a maior alegria poder reviver com Cristo todos os acontecimentos de seu ministério terreno e esperar por tantos séculos, já com seus corpos ressurretos, a presença do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 8 e 15, diz: "E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai." O que gerou maior impressão em todo esse período profético do Cristo foi ver que a palavra de Deus não mudou e nem mudará em nenhum instante. Podemos ter a mais absoluta certeza de que ela permanece imutável. E somente absolutamente ela é suficiente para nós como a última palavra de fé, assim como é a bússola para o navegante. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, a palavra diz: "Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação." Agora que podemos enxergar com mais clareza sobre o nosso futuro, como também o futuro de outras pessoas, mas sempre utilizando-se do maior dom do eterno, o amor de Deus, para superar quaisquer situações de risco iminente ou dúvida. Como acontece no enigma, podemos vislumbrar face a face os acontecimentos, tanto do arrebatamento quanto das bodas do Cordeiro, da grande tribulação quanto do reino milenar do Cristo, o Messias. O apóstolo Paulo foi brilhante ao explicar o fechamento do cânon bíblico através da palavra profética, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 12 e 13, que diz: "Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três, mas o maior destes é o amor." Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus." Para nosso entendimento, existe ainda no Antigo Testamento
apenas 18 profecias bíblicas que tratam da eternidade de Deus nos céus não cumpridas, enquanto que no Novo Testamento contém 95 profecias bíblicas não cumpridas e que tratam da eternidade de Deus nos céus, já incluindo o juízo final do grande trono do eterno Deus. A primeira profecia do Antigo Testamento sobre a eternidade e já cumprida com a presença de Jó nos céus, que dormiu no Senhor e por circunstância do momento retratou uma grande prova que o Senhor fez com ele, seu servo Jó, o qual não lhe negou o seu nome nem amaldiçoou o Deus da eternidade. Esta profecia cumprida com a morte de Jó e que muitos cristãos ainda aplicam no seu contexto ao presente século é passado. Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Esta profecia só será cumprida por nós na eternidade de Deus, depois do reino milenar. A segunda profecia do Antigo Testamento, que aborda a eternidade de Deus, tem cumprimento tanto na história como no tempo, quanto na eternidade dos céus, e o contexto poderá ser aplicado tanto ao presente quanto o momento nos céus. E vocês nem imaginavam que ela se referia à eternidade de Deus e se cumprirá nos céus. Está nos Salmos, primeiro verso de 1 a 6, principalmente os versos de 1 a 3 e o verso 6, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Fiquemos vigilantes e prontos para este grande dia. A vinda de Cristo pode ocorrer num instante, num piscar de olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E desejamos, com o desenvolvimento deste estudo, que os amados irmãos tenham um bom entendimento sobre o plano de Deus para a eternidade. Será edificado aquele que desejar ser alimentado da palavra, ter disposição para a sequência dos estudos e ser zeloso à palavra de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Então nossa oração é: eterno e soberano Deus, santificado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua presença e conforto do teu Espírito Santo, pela tua palavra que tem nos alimentado sempre. Guarda-nos em teus braços, Senhor bendito, e continuas com tuas mãos estendidas sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Perdoa os nossos pecados. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.